Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno. Bem gente, eu resolvi bater esse papo com o pessoal, falar um pouco sobre o movimento que mais cresce no mundo, que mais cresce no Brasil e principalmente no mundo inteiro. Esse assunto que tem causado aí coisas boas em algumas pessoas e revolta em outras que não querem abrir a sua mente e entender que foram enganadas aí, que foram tratadas como gado. E como tem muita gente chegando nova no movimento aí de terraplanistas, esse movimento que cresce de forma evidente, muita gente nova e ainda chegam muitas perguntas sobre algumas coisas, alguns acontecimentos. E eu vim fazer primeiro esse resumo, né, histórico da Terra plana. Então, ainda chegam muitas dúvidas e às vezes a gente fica sem paciência de estar respondendo, mas tal, como isso, como aquilo outro. E eu vim fazer esse pequeno resumo histórico, tá? Então eu vou trazer essa cronologia histórica para que quem está chegando agora possa compreender um pouco aí desse movimento de terraplanistas aí que tem crescido, ganhado a mídia, ganhado o mundo, ganhado aí em fóruns de debates, em grupos de Facebook, em canais do YouTube, e que invadiu a internet e não tem volta, gente, não tem volta. Então vamos lá. Então, para aqueles que chegaram agora e que estão querendo aí descobrir um pouco sobre esse movimento. Bem, gente, falar da história da Terra plana é até como eu vou dizer, é um pouco complicado porque a Terra sempre foi plana na história. Sempre foi. Em todas as culturas, seja os babilônios, os hebreus, os egípcios, na antiguidade, sempre acreditaram numa terra plana. Quando você vai pegar os escritos antigos, inclusive na escritura, agora pegando a escritura como um instrumento histórico que ela também já se falava no firmamento, isso em todas as culturas. Falava-se um pouco sobre a terra plana, que a terra era plana e tal. Então muita gente fala, e na Grécia, Eratóstenes realmente ele propôs esse modelo alternativo, que seria um globo, que a Terra poderia ser um globo. Mas isso, pelas incidências dos raios solares, os terraplanistas da época também provaram que a incidência desses raios também seria possível numa Terra plana. O que nós temos ali um pouco na história no reino babilônico, Nimrod construindo aquela torre, querendo chegar ao céu. E aqueles que seguem, né, a Torre de Babel, que é algo histórico, aqueles que seguem e se autoproclamando Deus Sol, e daí isso foi transpassando para o Egito, né, com Ra ou Horus, que é o equivalente, assim na Grécia com Apolo. O Sol começou a ser muito cultuado e o tempo passa, tá? Eratóstenes propôs o modelo, mas não provou se a Terra é esférica ou plana. Não, o tempo passou. E há cerca de 500 e poucos anos atrás, 500 anos atrás, Copérnico, ele inicia, veja bem, Copérnico, por sua formação, especialidade, direito canônico, ele começa, ele estabelece ali o heliocentrismo, dizendo que o Sol era o centro ali, e que tudo girava em torno do Sol. E sendo ele um padre jesuíta, se você pegar qual é o símbolo dos jesuítas, é o Sol. Então, o objetivo sempre foi colocar o Sol como centro do sistema, em adoração ao Deus Sol. Porque na época, inclusive em Roma, Mitra, o Deus Sol, Deus do Sol Invictus, era o Deus adorado. O tempo passa e um astrônomo chamado Tycho Brahe, ele começa a estabelecer estudos e observações, e ele chega a
ele chega à noção de que, chega à conclusão de que não, que os astros que giravam em torno da Terra, Sol, Lua, ele chega a essa conclusão e chama, ele rompe lá com aquele modelo copernicano, heliocêntrico, e chama ele de ideológico, e apresentou estudos avançados sobre essa questão da Terra ser o centro do universo. Porém, um astrólogo que trabalhava para o rei da Dinamarca como adivinha, ele foi ser ajudante do Tycho Brahe, e o tempo passa e Tycho Brahe morre de uma forma muito estranha. E esse ajudante dele, chamado John Kepler, toma lá os seus estudos, rasga tudo, volta ao modelo copernicano e estabelece ali as órbitas dos planetas. Bem, quando exumaram o corpo do Tycho Brahe, acharam altas doses de mercúrio. E muita gente atribui a John Kepler esse envenenamento. Então o tempo passa, mas existiam várias lacunas que não poderia ser explicado nesse modelo heliocêntrico, como os planetas se posicionavam e várias outras questões, até que chega, aí vem outros, né, o Galileu Galilei e etc, até que chegamos a Newton. Newton ali, ele estabelece ali a teoria da gravidade, que aí explicou todos os problemas, né, que existiam. Não acabou com todos os problemas, apenas grande parte dos problemas foi resolvido com a gravidade. A famosa história da maçã que caiu e tal, ele criou um cálculo matemático em cima disso, né? É só você ver lá, se você fizer o cálculo, a massa da maçã, né, a distância que ela estava do Sol, então faz os cálculos, chega-se ali a questão da gravidade, o cálculo matemático não vai estar errado, mas daí a provar que ela existe é outra questão muito diferente. E continuou com os problemas até que chegou Einstein e resolveu também. O que faltava dos problemas que ainda tinha, ainda assim, com a gravidade, com a inércia, Einstein resolveu com a teoria da relatividade, distorção do espaço-tempo e toda essa questão que Tesla chamou de lixo filosófico, quando ele diz que a ciência deixou de ser experimental para se tornar teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Mas a partir daí vem outros cientistas, como o padre jesuíta, igual a Copérnico, né? Não sendo coincidência, o padre Lamartine estabelece lá a teoria do Big Bang, um pouco de investigação, tem vídeos no meu canal, apontam para que tudo que ele falou veio pura e simplesmente da mitologia hindu. Toda a questão a ordem vinda do caos, a explosão, então tudo isso está lá escrito na mitologia hindu, do deus Shiva, do deus Brahma, as teias do universo, etc. Tudo isso está lá na mitologia hindu e o padre, na realidade, não formulou nada. Fez alguns cálculos matemáticos e continuou esse lixo filosófico aí. Então o que acontece, gente? E até onde? Tá? Até onde isso poderia ter começado? Até aí estava tudo bem. O problema é que houve um físico, tá? Então todo mundo já acreditando, a Terra é esférica, a Terra é tal. Só que houve um físico chamado Auguste Piccard, porque a Terra Colombo, por exemplo, chegou a essa conclusão quando via os navios sumir no horizonte. Então os navios provavam que a Terra era esférica. Tudo isso, as grandes navegações, as viagens de circunnavegação, tudo isso foram contribuindo para que a Terra fosse esférica. Até esse ponto em que Auguste Piccard, esse físico suíço, ele construiu um balão, e um balão que poderia resistir aí a altas temperaturas e tal. Fez um balão e subiu, ele e um ajudante, e alcançando, eu não me lembro agora quantas milhas ele subiu, mas foi bem, eu não estou me recordando agora, acima da estratosfera, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, depois me corrija.
se foi 30 milhas, alguma, eu não sei. Na realidade, é a altura que Picard chegou. E aí ele viu, e quando ele voltou, tá? Quando ele chegou, ele foi e voltou, o balão caiu lá nas geleiras na Áustria, se não me engano. Ele descreveu a Terra da seguinte forma: que a Terra era um disco plano com bordas viradas para cima. Na realidade, Picard pode ser considerado o primeiro homem, né? Ele foi bem alto, um homem que tinha ido mais alto até ali. Então ele descreveu a Terra dessa forma: que a Terra era um disco plano com bordas viradas para cima e que haviam águas acima dos céus. Ele publicou o artigo na Science, inclusive, mas não foi deixado de lado, entre aspas, porque a partir daí também houve o período da Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra e tal. Então o mundo estava um pouco voltado para isso, mas os Estados Unidos não deixou de fazer uma grande operação, duas grandes operações na Antártida, tá? Que foram as operações Deep Freeze e High Jump, lideradas pelo Almirante Byrd. Então, após principalmente a expedição que ele fez na década de 50, que foi uma grande expedição, com vários aviões, vários navios, eles queriam explorar lá a Antártida, e o Almirante Byrd volta, tá? Dessa expedição, e é o que eu digo, gente. Eu tenho aqui o depoimento do Trautsky falando que conversou com o Almirante Byrd e dizendo que ele falou que os aviões morreram, vários pilotos, porque os aviões batiam numa espécie de barreira intransponível. Palavras do Trautsky, tá? Eu tenho um vídeo aqui, eu mesmo traduzindo aqui as palavras do Trautsky. E tem uma entrevista do Almirante Byrd falando sobre que na Antártida haviam terras, né, muito além, não sei o que. Então tudo isso, tá? E tenho para muita gente, o que o Almirante descobriu foi o firmamento, o domo. E ao descobrir isso, ao ele voltar com essas notícias, algumas coincidências acontecem, tá? Primeira, ele morre de forma muito estranha. Segunda, cria-se cria-se a NASA, a Agência Espacial Russa. Logo depois, assinam o Tratado da Antártida, como Estados Unidos e Rússia, tá? Em plena Guerra Fria, assinam o Tratado da Antártida como signatários na mesma posição. Então, algumas coisas. Quem funda a NASA é um nazista, tá? Chamado Werner von Braun, cujo, na sua lápide, está lá o Salmo 91, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. E aí inicia-se, em plena Guerra Fria, uma corrida espacial para o homem supostamente chegar à Lua. Até que Stanley Kubrick, que gravou, tinha acabado, num ano antes, havia ganhado o Oscar de efeitos especiais com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme esse que retratava justamente a ida do homem à Lua. Ele, no ano seguinte, a América diz que chegou à Lua lá com Armstrong, apesar de nós termos imagens aqui, inclusive no meu canal, dos erros de gravação, das cenas e tudo mais. Então, mas porque nós sabemos que na realidade o Stanley Kubrick gravou aquele fake. E inclusive já denunciado por várias, inclusive pessoas do parlamento russo, pessoas teve um funcionário da Roscosmos agora que abriu o bico, falou que aquilo lá foi uma encenação. Então o que acontece? Aí, com relação aí da Lua, né, ficou um pouco difícil. Nós tivemos também o caso da Andrea Barnes, uma terraplanista famosa que realizou vários experimentos com várias, e teria ido, ainda não tinha essa proteção como tem hoje, turismo supervisionado, como é nos dias de hoje. Ela foi até um certo ponto, não se sabe até onde Andrea Barnes foi. O que foi encontrado foi apenas um bilhete no qual ela disse que
no bilhete estava escrito, é, enfim, eu descobri alguma coisa assim. Pelo teor do bilhete, o que nós podemos imaginar no bilhete da Andrea Barnes, uma famosa terraplanista que falava que a Terra era plana, que falava isso nas escolas e tal, realizava vários experimentos e ela foi sozinha para a Antártida. E o bilhete que ela deixou no final, ela foi e voltou, ela morreu na volta, e a pessoa que encontrou o bilhete, inclusive levou uma câmera, mas a pessoa que quando encontrou o corpo da Andrea Barnes, não lembro se encontrou o corpo, sei que encontrou a câmera, mas quando ele foi abrir, o filme queimou devido à temperatura que tinha lá na Lua, a temperatura que tinha na Antártida, tá? O filme não aguentou quando o cara abriu. Agora, as fotos da Lua estão lá, né? Dos astronautas. O filme aguentaram tudo, apesar dos engenheiros da Kodak e da outra empresa, se não me engano era Fuji, falar que não existia filme naquela época para aguentar aquelas temperaturas da Lua, em hipótese alguma. Mas tudo bem. Então, você vê, quando ele abriu a máquina da Andrea Barnes, ele já queimou o filme. O filme já não prestava mais. Só ficou o bilhete dizendo, enfim, eu encontrei. Agora, pelo teor do bilhete, sendo ela terraplanista, quando ela deixa um bilhete dizendo, enfim, eu descobri, enfim, eu encontrei, dá-se a entender que ela encontrou algo positivo. Isso é fato. O teor do bilhete da Andrea Barnes dá a entender, pelo que ela acreditava, pelo que ela pensava, que foi algo positivo e que foi uma confirmação. Ok? Então, após Então ficou muito fácil. As pessoas... A gente foi passando o tempo, né? Ida do homem à lua, suposta ida do homem à lua. O tempo foi passando. Só que ocorreu um avanço tecnológico, óbvio, que contribuiu para que nos dias de hoje agora, vamos botar aí, a partir da década de 90, anos 2000, esse movimento voltasse a crescer justamente pelo advento da internet, pela troca de informações, essa velocidade da informação. E segundo ponto, lembra que quando a gente estava na escola e falavam pra gente que a curvatura estava ali, quando você via o navio sumir no horizonte, provava a curvatura da Terra? Só que hoje existem câmeras potentes que filmam, dá aquele zoom que você não tinha há um tempo atrás. Então, você não tinha como gravar aquilo, gravar e pegar e guardar. Então, vários experimentos voltaram a ser feitos, vários questionamentos voltaram a ser feitos, e nessa velocidade da informação, esse cruzamento de informações, esse assunto voltou à tona. E quando você vê o navio sumir no horizonte, você pega uma câmera e aponta e volta a ver o navio some, você dá um zoom maior, volta a ver o navio de novo, até que você só não vê mais. Quando a densidade atmosférica impede que você continue vendo, quando você faz experimentos e filmam ilhas, barcos que deveriam estar atrás da suposta curvatura, segundo os cálculos de Pitágoras, quando você lança balões e o horizonte continua plano, de ponta a ponta, lança-balões inclusive já lançaram a 100 km de altura. Tem um vídeo, se não me engano, no canal do meu amigo Rair, 96 km, e o horizonte continua plano. Então, esses questionamentos voltaram à tona. E, junto com o questionamento do modelo da Terra, volta o questionamento acerca de outras teorias, como relatividade, gravidade, evolucionismo, idade da Terra. Quando vemos lá o caso da Challenger, em que os astronautas teriam explodido e você vê eles todos vivos nos dias de hoje, quando você vê as fotos do suposto satélite sempre se curvando e voltando.
Então tudo isso passou a ser, quando você vê satélites feitos de balões caírem, então todos esses questionamentos voltaram à tona. E a partir de vários experimentos que os terraplanistas têm feito, não só aqui no Brasil como no mundo, a descoberta, né, da famosa mágica da fisheye, a famosa do olho de peixe, a famosa mágica do CGI, a famosa mágica do Photoshop, a gente passou a questionar tudo isso. E o movimento cresce por quê, gente? A grande pergunta, por que o movimento cresce tanto? Porque, diferentemente do caso deles, que para explicar como nós viajamos no espaço a milhões de quilômetros por segundo sem sentir nada, acreditam nisso simplesmente por pura fé, diferentemente disso, nós aqui fazemos experimentos observáveis, experimentos reproduzíveis que você pode ver com seus próprios olhos. E não depende apenas de fé, como no caso da teoria heliocêntrica, da relatividade, etc. É algo que você só depende única e exclusivamente de fé. Aqui nós temos fé? Temos fé no Criador, temos fé no Criador. Eu, particularmente, sou criacionista. Creio na criação. Mas não creio que sou feito do acaso, não creio que sou feito de poeira cósmica, não creio que vim de um primata, nem da ameba. Creio que, assim como eu, você também foi criado à imagem e semelhança do Pai. Então, temos fé. Mas com tudo isso trazemos vários experimentos científicos observáveis e reproduzíveis, bem diferente daquela pura fé com a qual trabalham a pseudociência moderna. E por isso o movimento tem crescido tanto. Então, gente, é isso. Um breve resumo acerca da história da Terra plana. Lá na Antiguidade, tudo que era previsto nos dias de hoje, tudo que é previsto, eclipses, tudo isso que acontece, eram previstos já, acreditando-se numa Terra plana. Lá no Egito, lá na Babilônia, eles já previam eclipse daqui a 100 anos e acreditavam numa Terra plana. Então isso não impede, justamente por esses eventos serem cíclicos e as mesmas constelações estarem no mesmo lugar até os dias de hoje. Por isso a galáxia e o sistema viajando a essas velocidades de milhões de quilômetros por segundo não passam de fé, não passam de um grande fiasco, de um grande engodo que chegou para enganar, ludibriar pessoas com o intuito de individualizá-las para que você enxergue o seu próximo como primata, como ameba e não como ser humano. E assim dividindo, eles conseguem dominar a grande massa, o gado. Então é isso, gente. Poder, dinheiro, tudo isso e domínio. Isso é os motivos desse grande engano. Esses são os motivos, alguns dos motivos desse grande engano. Então estamos aí na luta. Temos respostas para tudo? Não, não temos. Mas estamos chegando bem próximo de tê-las. E ainda que o tempo passe, nós não tenhamos resposta para tudo ainda, assim como eles não têm para quase nada, a nossa sinceridade, a forma como a gente olha no olho e procura libertar as pessoas dessa mentira, dessa matrix que foi imposta para nós. Então é isso. Por isso o movimento cresce, porque diferente deles, que possuem uma ciência baseada em fé dogmática, tá? Algo que você não pode questionar. Você não pode questionar os grandes deuses da ciência, Newton, Einstein. Se você questioná-los, você é louco, você é maluco. Que isso? Eles são deuses agora? Que não podem ser questionados? Se você questionar o sistema solar, todo esse engodo, essas velocidades, você é louco. Que isso? Mas se você... É fé.
Não tem como comprovar. Estamos oferecendo aí 10 mil. O dinheiro já está lá guardado. Não é meu, porque eu não tenho nem de onde tirar. Mas o rapaz lá está guardado lá. Acabei de fazer um vídeo. Comprovem. Se não comprovam, porque é fé. Então, tão bem diferente deles, que possuem esse cientificismo dogmático, cientistas ao qual você não pode questionar, nós não, nós questionamos, somos questionados e não temos resposta para tudo ainda. Mas em breve teremos para muita coisa. Estamos aí nessa luta. Então é isso, gente. É um pouco aí da história de forma cronológica aí dessa questão da Terra plana, porque esse assunto voltou agora, claro, com o avanço tecnológico, velocidade da informação, mais equipamentos, com mais tecnologia para as observações, tudo isso contribuiu para que esse assunto voltasse à tona e para que a gente começasse a questionar sobre essa pseudociência moderna. Um abraço, pessoal, tamo junto.